como a gente tem essa ideia meio fixa de que quando o agronegócio espirra, a indústria de maquinário e infraestrutura pega uma pneumonia dupla, né? Com certeza. É a regra básica. Pois é, tipo, como uma empresa de infraestrutura pesada consegue quebrar recordes de lucro no exato momento em que o seu principal cliente, produtor rural, está com a corda no pescoço por causa de juros altíssimos e margens super espremidas? Olha, é um descolamento da realidade que, à primeira vista, parece até uma falha na matrix do mercado financeiro, sabe? Porque quando a gente olha para as manchetes, a gente vê o setor agropecuário lutando contra um cenário macroeconômico super árido. Mas a empresa que a gente vai dissecar hoje não só sobreviveu, como virou uma verdadeira máquina de resiliência. E fora do radar, né? Totalmente fora. Fora daquele setor tradicional e seguro, o famoso setor BEST. Os bancos, energia, saneamento, seguros e telecomunicações. Exato. E para entender que bruxaria financeira e operacional é essa, a gente trouxe para a mesa uma pilha de documentos bem densa para essa imersão. Bastante coisa, né? Sim. Estamos cruzando os dados do release oficial de resultados do quarto trimestre de 2025 da Kepler Weber, ticker KEPL3 na Bolsa. E, além disso, temos as notas de uma entrevista extremamente franca que o CEO da companhia, o Bernardo Nogueira, deu lá no evento Kepler Day. Essa entrevista foi reveladora. Foi muito boa. E para completar, a gente trouxe os detalhes de um fato relevante que foi coberto pela revista Cultivar sobre o recente e traumático cancelamento de uma fusão bilionária. E vamos amarrar tudo isso, claro, usando as notas estratégicas da filosofia de dividendos do Luiz Barsi Filho. Separar o ruído da essência, sabe? Perfeito. Porque os números de curto prazo na Bolsa estão mostrando uma volatilidade assustadora agora em março de 2026. Mas quando a gente mergulha no balanço, o que salta aos olhos é uma transformação estrutural profunda que começou a mudar o DNA da gestão lá em 2015. Uma empresa centenária que teve que aprender a ser ágil na marra. Exatamente. E para a gente entender a Kepler Weber de verdade, não adianta ficar olhando para os gráficos da Faria Lima. A gente precisa olhar para a rodovia BR-163 na época da colheita. Nossa, aquelas filas quilométricas. Isso. Filas de caminhões parados no sol, torrando, porque simplesmente não tem onde descarregar a soja. Os dados que a gente tem aqui sobre o milagre agrícola brasileiro são absurdos, mas eles carregam uma maldição logística enorme. É a dor do crescimento, né? Exato. Em uma única geração, o Brasil saltou de uma produção de 50 milhões de toneladas de grãos para mais de 350 milhões. Caramba! E a mágica é que fizeram isso usando praticamente a mesma extensão de terra, graças àquela tecnologia de plantar 2 safras no mesmo verão. A famosa safrinha. Isso, a safrinha. E a física do problema começa exatamente aí. Você multiplica a produção por 7 na mesma área geográfica, usando a mesma janela de tempo para colher, mas a infraestrutura de retaguarda para receber essa montanha de grãos não brota da terra na mesma velocidade. Não tem como. Não tem, a gente chama isso de déficit estrutural de armazenagem. E os números do relatório mostram uma degradação super perigosa. Olha só, em 2016 o Brasil conseguia armazenar cerca de 93% do que produzia. Hoje, uma década depois, esse número despencou para a casa dos 60%. Ou seja, 40% da safra de um dos maiores exportadores de alimentos do planeta basicamente não tem um teto adequado quando sai da colheitadeira. Fica no tempo. Fica à mercê do clima, da umidade ou tem que ser vendida às pressas. E o CEO, Bernardo Nogueira, deixou isso muito claro no Kepler Day. Ele cravou que esse não é um gargalo que se resolve com um plano safra ou 2. Ele projeta que esse déficit estrutural vai sustentar a demanda de base da empresa pelos próximos 30 ou 40 anos. E a palavra estrutural é o que ancora toda a tese da empresa. Construir infraestrutura para cobrir esse buraco de 40% exige décadas de investimentos pesados e contínuos, sabe? Não é um problema conjuntural, é geográfico. Ok, mas vamos desempacotar isso um pouco. Porque é aqui que eu encontro o grande paradoxo dessa nossa análise de hoje. Manda. O cenário macroeconômico de 2025 foi brutal. A gente lê nos relatórios que o produtor rural brasileiro está sufocado.
O crédito está escasso, está caríssimo por causa da taxa Selic nas alturas e o preço das commodities no mercado internacional achatou as margens de quem planta. Espremeu total. Pois é. E a lógica básica de finanças diz que, se você está com a corda no pescoço, a primeira coisa que você corta são os investimentos pesados. Então, como é que a Kepler convence um fazendeiro sem dinheiro a comprar uma estrutura metálica gigante e cara? Então, o ponto cego do mercado a fazer essa leitura é não entender a hierarquia de sobrevivência do produtor rural, sabe? Como assim? Quando o orçamento aperta, o corte de despesas acontece, claro, mas de forma muito cirúrgica. O agricultor adia a compra daquele trator 0 km com ar-condicionado. Ele segura a picape nova. Exato. Ele adia a troca do pulverizador, segura a reforma da sede, mas a armazenagem muda de prateleira na cabeça dele. O silo deixa de ser visto como um projeto de expansão e passa a ser precificado como um seguro de vida da safra. Ah, faz sentido, porque se o cara não tem onde guardar e o preço da soja está derretendo exatamente na semana da colheita, que é quando todo mundo está vendendo ao mesmo tempo, ele é obrigado a aceitar qualquer preço. Qualquer preço. Ele vende o grão a preço de banana só para não ver a colheita apodrecer no pátio da fazenda. Nossa. E mais do que isso, o armazém dá ao produtor o poder sobre o tempo. Esse é o conceito fundamental aqui. Com um silo próprio, ele colhe no momento ideal da planta, seca o grão, limpa, armazena com controle de temperatura e simplesmente cruza os braços. Ele espera o mercado virar. Exatamente. Ele espera a entre-safra, quando a oferta cai e o preço da commodity reage, e aí ele vende com um prêmio gigantesco. A armazenagem preserva o valor de tudo que ele gastou com semente, fertilizante e suor, né? É uma proteção de margem absurda. Total. É por isso que, mesmo num ano terrível como 2025, a carteira de pedidos da empresa entrou o ano seguinte maior do que antes. A dor de ficar refém do mercado comprador é muito mais cara do que os juros do financiamento de um silo. Mas a grande charada é, se esse produtor entende que o silo é vital, mas o crédito no Brasil secou, como isso se traduz nos números da Kepler? Porque assim, olhando para o balanço do ano do centenário da empresa, em 2025, eu esperava ver margens super espremidas, aquela luta para pagar os boletos. Seria o normal. Mas a história nos documentos é completamente diferente. É que os resultados do quarto trimestre são a prova de fogo de que aquela mudança de DNA que a gente comentou, iniciada em 2015, realmente funcionou. Como era antes? Só para colocar em perspectiva, antes dessa reestruturação, em crises passadas com juros altos, a Kepler chegava a rodar com geração de caixa negativa. O EBITDA ficava no vermelho mesmo. Caramba! E agora, em 2025, no mesmo cenário adverso, a companhia entregou uma receita líquida de 1,5 bilhão de reais no ano e no último trimestre o lucro líquido ainda cresceu quase 29%, cravando uma margem líquida de 16,2%. Olha, uma margem líquida de 16%, dobrando aço, num país com juros nas alturas, é algo raríssimo. Muito raro. E, lendo as entrelinhas do balanço, o que me chamou muita atenção foi a válvula de escape que a gestão acionou. Porque a divisão de fazendas, que vende para o produtor direto aqui no Brasil, sentiu o impacto da falta de crédito. Os números mostram isso. Tio, é verdade. Mas aí entra o pulo do gato. A divisão de negócios internacionais simplesmente explodiu. Foi o salvador da pátria. Bateram um recorde histórico no quarto trimestre, com um crescimento de 31%. E o caso da Argentina é assustador, crescendo 16 vezes e já representando 23% de toda a receita internacional deles. É o prêmio pela diversificação geográfica. Quando a diretoria percebeu que o mercado interno exigia cautela por causa da restrição de crédito, eles não ficaram sentados esperando o governo lançar um pacote de subsídios. Eles foram atrás. Eles realocaram o esforço de vendas e engenharia para a Argentina, para o Paraguai, para a Bolívia. A Argentina, por exemplo, passando por reformas econômicas e voltando a investir no campo, precisava exatamente do que a Kepler tinha nas prateleiras. Casamento perfeito. Da operação brasileira e garantindo aquela margem de 16%. E tem outro motor de margem que os documentos revelam, que é a aquisição da Procer lá em 2023. Isso muda um pouco a nossa percepção da empresa. Muda bastante. A Procer é focada em conectividade e sensores de umidade,
monitoramento remoto por algoritmos. Eles basicamente deixaram de ser apenas uma metalúrgica que vende latão para guardar soja, né? A Kepler Weber está vendendo o que eu chamaria de cofres inteligentes. Eles entregam o hardware pesado, a estrutura de aço, mas agora vendem o software de vigilância contínua que cuida desse tesouro agrícola. A evolução do modelo de negócios está todinha concentrada nessa tecnologia. Porque, pensa bem, o armazenamento de grãos não é uma coisa estática. O grão é um organismo vivo, ele respira, gera calor e pode apodrecer se a umidade subir. Sim. Antigamente, o operador ia lá e ligava os ventiladores do silo na intuição. Gastava uma energia elétrica absurda e ainda corria o risco de ressecar demais a soja. E se a soja resseca demais, o produtor perde dinheiro na balança, porque o grão perde peso. Fica mais leve, claro. Isso. Aí a Procer coloca sensores que conversam com o clima lá fora, o algoritmo decide o minuto exato de ligar a aeração. Isso cria uma economia brutal de energia para o cliente e, de quebra, gera uma receita recorrente de serviços e assinaturas para a Kepler. É um colchão de segurança, né? Exatamente. Protege a empresa contra aquelas oscilações normais de venda de novas plantas de aço. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque quem está ouvindo a gente descrever essas margens resilientes de 16%, diversificação forte pela América do Sul, tecnologia de ponta com receita recorrente e um déficit de infraestrutura garantindo demanda por décadas, a pessoa pensa, pô, as ações dessa empresa devem estar voando na bolsa. Devem estar nas nuvens. Só que não. No início de março de 2026, as ações da Kepler sofreram um tombo abrupto, uma correção assustadora que levou os papéis ali para a faixa de R$ 7,77. E o que causou isso não foi um silo que desabou ou um balanço fraudado. Não, longe disso. Foi puro drama de bastidores corporativos. Pois é, entramos no terreno pantanoso das fusões e aquisições. O fato relevante publicado no dia 3 de março caiu como uma marreta no mercado financeiro de curto prazo. E aqui é essencial a gente separar a operação industrial da especulação acionária. Para dar a linha do tempo exata que a revista Cultivar cobriu, a Kepler Weber estava em negociações extremamente avançadas para ser absorvida em uma fusão com a AG Topco Limited, a famosa GPT. Um negócio gigante. Iria sacudir o mercado. A proposta, segundo os bastidores, precificava a ação da Kepler na casa dos R$11. O mercado financeiro enlouqueceu, né? O preço subiu ancorado nessa expectativa de lucro rápido. Todo mundo querendo o prêmio. Tudo parecia resolvido. O Conselho de Administração analisou, o laudo garantindo que o preço era justo foi emitido, os advogados redigiram as minutas e no dia 1º de março, o Conselho até aprovou o termo do acordo. Estava uma assinatura de acontecer. Do ponto de vista de governança, o rito estava perfeito. Mas o mercado de capitais tem uma dinâmica de forças muito própria. O entrave não veio dos executivos, veio de quem realmente detém o poder de veto nessas situações, os acionistas de referência. E o relógio estava correndo. O acordo da fusão tinha cláusulas precedentes que precisavam ser cumpridas impreterivelmente até às 18 horas do dia 2 de março de 2026. A principal dessas cláusulas era um documento chamado Compromisso de Voto. A compradora, a GPT, exigia uma garantia por escrito de que a Trígono Capital, que é uma gestora de fundos que possui 15,3% da Kepler, votaria a favor da fusão na Assembleia Geral. E o acordo simplesmente não saiu. Deu 18 horas, a caneta não tocou no papel. E a carruagem virou abóbora. No dia seguinte, a fusão foi declarada morta. Os investidores que compraram a ação esperando o prêmio de R$11 entraram em pânico e desovaram os papéis de qualquer jeito, derrubando a cotação para menos de R$8. E aí, se a gente der um passo para trás e conectar isso com o quadro geral, fica nítida a diferença entre preço e valor. O que despencou foi o preço da tela, guiado pela frustração emocional de quem apostou num evento de liquidez de curto prazo. Exato, mas a pergunta que o investidor fundamentalista faz é: o colapso do acordo com a GPT desligou os algoritmos da Procer? De forma alguma. Essa quebra de negociação apagou o déficit de armazenagem do Brasil ou cancelou os contratos gigantes lá na Argentina? Também não. O chão de fábrica não sofreu um arranhão. A governança continua a mesma, operando no novo mercado da B3, que é o nível máximo de exigência da Bolsa.
O valor intrínseco e a capacidade fabril da Kepler saíram intactas daquelas 18 horas do dia 2 de março. Apenas uma troca de crachás no bloco de controle que deixou de acontecer. E essa dissonância entre uma empresa sólida e uma ação que foi massacrada leva a gente diretamente à nossa análise final. A estratégia de build and hold na prática. O pânico de quem operava a notícia se transforma num banquete para quem constrói patrimônio focado em dividendos. As anotações do Luiz Barsi Filho resumem isso com uma clareza brutal. O mercado financeiro é essencialmente um mecanismo que transfere dinheiro da conta dos impacientes para a conta dos pacientes. É a pura verdade. A filosofia de investir em valor nunca foi sobre tentar adivinhar qual manchete vai sair amanhã. É sobre comprar participações em negócios altamente rentáveis, resilientes e pagar um preço com margem de segurança. Comprar na baixa, né? Sim. E com a correção brusca das ações em março, a Kepler apresenta múltiplos que parecem erro de digitação nos terminais de análise. Na casa dos R$ 7,00 e uns quebrados, o PL, que é a relação preço sobre lucro, caiu para cerca de 8,6 vezes. Barato. Basicamente, se a empresa mantiver o lucro de 2025, em menos de 9 anos, ela gera em lucro o equivalente ao que se pagou por ela. O retorno sobre o capital investido, o famoso ROIC, está navegando entre robustos 14,6% e 20%. Excelente. Para traduzir esse ROIC, de cada R$ 100 que a Kepler investe no próprio negócio, ela consegue extrair até R$ 20 de lucro puro. É uma eficiência formidável para uma indústria que lida com montanhas de aço pesado. E o dividend yield, o rendimento esperado só em dividendos, projeta algo perto de 11%. Nada mal. E para coroar, em 2025, o payout pelo regime de caixa foi de 92,8%. Ou seja, eles distribuíram 145 milhões de reais em dinheiro vivo para a conta dos acionistas. Essa generosidade toda, devolvendo quase 93% do caixa gerado aos donos do negócio, reflete uma leitura impecável de alocação de capital pela diretoria. Então, o que isso tudo significa? Eu preciso ser o advogado do diabo aqui um minutinho. Manda bala. Distribuir 93% do caixa gerado não é um tiro no pé a médio prazo. Porque uma indústria pesada não precisa constantemente renovar o maquinário fabril, investir em pesquisa, expandir parque industrial. É uma preocupação válida. Se a empresa só retém uns 7% do dinheiro, o que acontece se a tecnologia mudar amanhã? Eles não estão se descapitalizando perigosamente só para jogar dividendos para a torcida e agradar o mercado no curto prazo? Isso soa como uma clássica yield trap, sabe? Aquela armadilha em que o rendimento parece alto só porque a ação desabou. Olha, essa é a provocação que separa o analista amador de quem realmente entende o ciclo de capital de uma empresa cíclica. E a resposta está na linha de endividamento do balanço que muita gente ignora ao olhar só para o dividendo gordo. A Kepler Weber não possui dívida líquida. Na verdade, ela tem caixa líquido. Sobra mais dinheiro na conta do que boletos a pagar. A gestão não precisa reter dinheiro para cobrir rombos financeiros com bancos. Certo, mas por que não pegar esse caixa excedente gigante e construir uma terceira ou quarta fábrica para dominar ainda mais o mercado? Porque crescer capacidade produtiva no momento errado destrói valor. Como a gente discutiu, o cenário macro de 2025 e 2026 impôs juros altíssimos e restrição de crédito aos clientes. O freio de mão está puxado. Exato. A demanda existe, o déficit está lá, mas a velocidade de compra dos fazendeiros diminuiu. Se a Kepler pegasse esse rio de dinheiro e construísse uma nova fábrica agora, o maquinário ia ficar ocioso. E parque fabril ocioso afunda aquele ROIC de 20% que a gente mencionou. Faz todo sentido. A diretoria leu o ciclo com perfeição. O maquinário atual está modernizado, não temos dívidas e o momento não pede expansão agressiva de capacidade de aço. Então, a alocação de capital mais inteligente, honesta e que mais gera valor é pegar esse dinheiro livre e devolver aos acionistas. É a tradução perfeita de comprar uma nota de R$100 por 80. A combinação de um ROIC alto que mostra a extrema competência operacional deles, com o dinheiro com um PL baixo, que indica o desespero do mercado em vender a ação barata após o fracasso da fusão, é o que sedimenta essa tese de investir para colher dividendos. E
E aplica maravilhosamente o conceito de preço-teto do Barsi, né? Sim, se você projeta o dividendo futuro e busca um retorno mínimo de 6% ao ano só em proventos, o preço atual, depois do susto da fusão, oferece uma margem de segurança colossal para quem monta a posição aos poucos, visando o longo prazo. Exato. A Kepler exibe a saúde financeira de uma empresa do setor best, mas com a vantagem de estar afundada na economia real, resolvendo um problema físico da base de exportação brasileira. Fazendo uma recapitulação rápida da nossa imersão de hoje, então. A gente começou desconstruindo o paradoxo de uma companhia que continua lucrando forte, mesmo com seu cliente principal, o produtor rural, sem acesso a crédito barato. Entendemos que o silo não é um luxo na fazenda, é o cofre que garante o poder de negociação contra o tempo. E depois a gente aprofundou nos resultados de 2025 para ver como a tecnologia da Procer e a expansão rápida na Argentina salvaram o balanço num ano que seria desastroso no passado. Em seguida, navegamos pelos bastidores tensos lá de março de 2026 para entender que a queda abrupta das ações foi um fenômeno puramente especulativo atrelado ao fracasso da fusão com a GPT. O relógio parou às 18 horas do dia 2 de março, o mercado chorou, mas o chão de fábrica continuou batendo recordes de eficiência. Sem alterar uma vírgula da operação. E, no fim das contas, a gente viu como essa desconexão entre o pessimismo das corretoras e a realidade inegável de que o Brasil precisa de armazéns criou uma assimetria claríssima para a estratégia de build and hold. O mundo exige cada vez mais calorias, o agronegócio sul-americano vai produzir essas calorias e a infraestrutura para que essa montanha de comida não apodreça vai precisar ser construída. E monitorada, né? Exatamente. E para fechar a nossa reflexão de hoje, eu quero deixar um cenário para quem nos acompanha pensar um pouco além das planilhas de dividendos deste ano. Opa, vamos lá. A gente viu que a expansão internacional da Kepler para a Argentina, para o Paraguai e para a Bolívia não foi só um quebra-galho, foi um movimento tático muito rentável. O que acontece se, em poucos anos, a empresa deixar de ser vista pelo mercado como a solução estrita para o déficit brasileiro de armazenagem? Ah, um salto de escala? Exatamente. O que acontece se o mercado começar a precificar a Kepler Weber como a espinha dorsal logística de toda a América do Sul, com tecnologia de ponta, sem dívidas e dominando a fronteira agrícola do continente inteiro? O crônico déficit brasileiro que a gente analisou hoje pode acabar se tornando só mais um detalhe, sabe, um capítulo regional numa tese de dominação muito mais profunda. Olha, é uma perspectiva que muda totalmente o tamanho do jogo. A empresa não apenas aguenta as intempéries econômicas locais, mas basicamente constrói o abrigo para o continente todo. Fica essa reflexão sobre valor, paciência e infraestrutura para quem nos acompanhou hoje. Até nossa próxima análise.